Pessoal do canal, tudo bem com vocês? E hoje a nossa convidada é a Edi. Tudo bem, Edi? Muito prazer. Eu sou Edegmara Giordani Camícia, tenho 44 anos, sou filha do Carlos e da Bernadette. Nasci numa cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul chamada Cacique Doble. Por que o nome dessa cidade? Porque a cidade foi fundada por um índio, Cacique Ferreira Doble. Então é uma cidade que tem uma cultura indígena, tem a aldeia indígena, e aí depois foi tomada pelos italianos e por alguns outros imigrantes que foram para lá. Eu nasci numa família bem pobre, bem humilde, uma família disfuncional, onde tinha violência, alcoolismo, dificuldade financeira. Os meus pais não tiveram estudo, o básico da alfabetização até a 4ª série do ensino fundamental incompleta. Então eu falo que meus pais são vencedores mesmo frente a todas as dificuldades que eles tinham, né? De educação, de questões psíquicas mesmo, do próprio desenvolvimento, porque o alcoolismo, ele é um problema, ele é uma doença, né? E as pessoas que se relacionam com alcoólatras também são doentes. Então eu costumo dizer que as crianças que se desenvolvem nesse ambiente, elas são sobreviventes. Porque é um ambiente bem hostil, é um solo bem árido, né? Onde o desenvolvimento ele é afetado, diretamente ele é afetado. Então a Edi, antes de tudo isso, né? Essa é um breve relato da minha origem. Eu falo que é o meu lugar de fala, né? O que embasou essa minha busca por conhecer pessoas, por falar com pessoas, para desenvolver pessoas, independente do que essa pessoa faça. E depois eu casei aos 17 anos, eu sou mãe do Marco Antônio, da Júlia, do Luiz Henrique, sou vovó da Florença. O pai dos meus filhos faleceu fazem 17 anos, então nesses 17 anos eu fui uma mãe solo, que precisei dar conta aí de uma criança de 9 o Marco tinha, a Júlia tinha 6 e o Luiz Henrique tinha 1 ano e 5 meses. Então, eu não vou falar só do lugar de uma pessoa que frequentou uma academia, né, que tem um diploma, que constituiu um currículo extenso e demorado e trabalhoso e cheio de desafios. Eu costumo dizer que eu sou o meu produto. Eu vendo aquilo que eu fiz comigo, porque era muito desafiador mesmo. Cuidar de crianças, trabalhar, pagar conta, gerenciar o lar. Eu sempre me preocupei e errei muito e falhei muito. Eu acredito que todos os pais falham e erram, né? Mas eu errei tentando acertar e ser diferente daquilo que eu vivi. Então eu olho para os meus filhos hoje e penso assim, nossa, valeu a pena todos os desafios, os perrengues, as noites em claro, 12 horas trabalhando, porque eu consigo ver que esses frutos, essas plantas deram frutos. E aí depois vem, então, eu sou formada em psicologia, fiz formação em gestão comercial, curso técnico, 2 anos e meio, 3 de gestão comercial, fiz a especialização em casal e família, que é onde o meu coração brilha, assim, meu coração pulsa, meus olhos brilham, que é falar de onde a gente vem, né? Porque a influência de onde a gente vem para quem nós nos tornamos e que tem como nós fazermos diferente e também conseguir romper com o padrão. Por mais desafiador que seja, nós reproduzimos um padrão dentro daquilo que eu acredito e foi isso que eu fui buscar me embasar, que é a terapia de casal e família. Então a gente tem ferramentas dentro dessa abordagem que ajudam a gente a mapear as nossas gerações, as influências, porque nós achamos, Grazi, que nós herdamos altura, peso, cor dos olhos e aí nós herdamos também patrimônio, né? Ou dívidas, dependendo da condição, mas nós herdamos comportamento. Nós herdamos muito comportamento, nós não sabemos por que nós fazemos o que fazemos, nós simplesmente fazemos. E aí um dia, se você começar a ter consciência, né? Se a audiência começar a ter consciência, ela vai avançar um pouquinho e falar, tá, mas espera aí, isso que eu tô fazendo é como minha mãe sempre fez, como meu pai sempre fez. Será que eu preciso continuar fazendo isso dessa forma?
E foi isso que eu comecei a observar na minha casa, a minha filha tá lavando a louça, um exemplo muito comum, de vida normal, de gente normal, né? Minha filha lavando a louça e eu corrigindo ela e criticando e querendo que ela fizesse de outra forma. E eu falei, nossa, mas como era ruim quando a minha mãe fazia isso comigo? Né? Como é ruim ser educado num lugar onde a pessoa reclama, a pessoa critica, a pessoa não elogia. E aí naquele dia eu pensei, eu tenho que fazer diferente, porque a minha filha não pode passar por aquilo que eu passei, por mais que eu não tenho como lidar e evitar todos os traumas do desenvolvimento. Não tinha como, né? Porque a morte do pai deles, por exemplo, é um trauma que eu não tenho como evitar. Eles vão ter que lidar para a vida deles e as gerações que vierem depois deles vão ter que trabalhar com isso. A gente não conheceu o vovô, eu não convivi com meu pai, como é o caso do Luiz. E a gente tem a oportunidade de olhar e falar assim, tá, o que eu tô fazendo? Eu tô batendo, eu tô xingando, eu tô criticando, eu tô colocando castigo, eu tô sendo agressivo, eu tô ausente. E foi esse trabalho que ele me provoca até hoje, sabe? Então assim, a gente pode ficar aqui 3 dias falando sobre isso, que eu vou ter muita coisa para compartilhar. Então depois que eu fiz essa especialização, eu sentia que faltava alguma coisa na minha carreira. E aí eu fui para um curso, que eu pesquisei muitas formações, e o coaching integral sistêmico é uma forma de olhar para o sistema também. Então não é aquele coaching organizacional que é muito pragmático, não. A ideia desse programa era que a gente conseguisse olhar para a pessoa no todo, não separar ele, né? Então assim, você vai fazer um processo de coaching para ser bem sucedido, para aumentar o faturamento, para emagrecer, sei lá, quantos quilos. Não, nós vamos olhar para a tua vida no todo. Você imagina uma grande pizza e a tua vida tem pedaços, ou uma empresa, tua vida é uma empresa com setores. Todos os setores têm que funcionar, porque se um setor não funciona, ele compromete o outro setor. Então, se você está com a saúde comprometida, o teu relacionamento vai sofrer. E se o teu relacionamento sofre, teus filhos sofrem. Se teus filhos sofrem, as finanças sofrem. E aí a tua espiritualidade sofre também. Só que a gente não costuma se olhar dessa forma. E aí eu fui buscar esse olhar. E para onde a gente vai conduzir a nossa conversa, né? Eu vou antecipar algo. E eu estava lá assistindo o primeiro módulo do curso, foi um curso longo, gente, foram 700 horas, é maior que uma pós-graduação, que é uma formação em coaching que profissionaliza muito bem, né? Assim, capacita muito. Então, como eu já tinha psicologia, foi uma ferramenta que agregou muito, foi 1 ano e meio estudando. Muitos finais de semana, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo de aula, viagem para São Paulo, viagem para Brasília. Então, foi um curso bem completo mesmo, bem expressivo. E aí eu tô lá sentada, assistindo a aula, e a professora começou a falar quanto ela faturava por mês. Eu falei, essa mulher não é nem psicóloga, não é porque não é psicóloga, né? Mas não é administradora, não tem uma faculdade. E ela tá me falando que ela cobra por cliente 10 mil reais. Eu não faturo isso por mês no meu consultório. E olha que eu já ralava bastante, né? Tem uma coisa errada comigo. Não é com essa mulher, é comigo. Eu que tô errada, né? Eu que tô... Ou eu menosprezo o meu trabalho, ou eu não acredito no valor do que eu entrego. E eu saí de lá disposta, no primeiro módulo do primeiro curso, porque daí foi dividido, eram vários cursos dentro desse programa. E eu falei, eu vou sair, eu vou aumentar o meu valor e eu vou vender e preciso pagar esse curso, eu vou ter que faturar. E aí eu saí do curso, como eu fiz uma divulgação bem forte, que eu estava lá e o que estava acontecendo, eu saí de lá e voltando de Porto Alegre eu recebi uma ligação de uma colega psicóloga. Falou, Guri, o que tu tá fazendo? Que troço é esse que tu tá fazendo aqui? Eu tenho um monte de gente ao meu redor enlouquecida para fazer isso que tu tá fazendo. Eu falei, olha, não tem problema, eu tô com a agenda aberta para fazer isso, que eram os processos de coaching, porque você já sai de lá com um programa para começar. Eu falei, olha, custa 4 mil reais o programa. Ela disse, eu tenho 3 clientes para te indicar. Eu falei, sério? Dela, sim, vou passar teu telefone para elas vão te procurar. Daí veio a mãe e a filha, e depois veio um outro advogado. E eu fechei em uma semana 12 mil reais. O que quando tu estava indo para lá, tu nem tinha essa ideia. Mas eu nem imaginava que eu tinha condições de cobrar isso, entendeu? Era um programa de 10 encontros, mas tu imagina, eu estava faturando 6 no consultório, eu cobrava 80 reais a sessão. E eu pensei,
Tá, e o que eu faço com os pacientes, que é o que eu amo, que faz meu coração bater, porque é muito raro você trabalhar com algo que você é remunerado por isso, né? Então, assim, eu amo o que eu faço, o meu trabalho não é um peso para mim, eu sou apaixonada e ser bem remunerada, né? Porque às vezes você gosta de fazer uma coisa, mas você não é valorizada, não é reconhecida no mercado. E aí eu comecei a montar um projeto. E nesse projeto era o quê? Como é que eu vou aumentar o valor da minha sessão? Como é que eu vou agregar valor para os pacientes que já estão? E como é que eu vou aumentar o valor para quem chegar? E aí eu desenvolvi um método, que é o método alfa, que depois a gente foi refinando e chegou no método alfa, né? Ele não era um método antes, ele teve 300 nomes, mas agora ele tem um nome definitivo, que é o método alfa. Então, o método alfa foi uma forma lá atrás, em 2018, que eu encontrei de começar a fazer mais dinheiro com o consultório. Então, eu usava diversas ferramentas que eu tinha e o coaching não é validado, então tinha uma série de questões ali. A gente sabe que tem federações já que estão trabalhando, mas não era. Mas o fato de ser psicóloga dava uma credibilidade, né? E eu pensei, o coaching só trabalha a questão de comportamento e trabalha presente e futuro, não trabalha passado. Se o problema das pessoas é a história de vida delas, e se eu criar um jeito próprio de trabalhar com as pessoas? E aí eu comecei a fazer isso, eu fui desenvolvendo. Então hoje, o que eu faço, né? Eu uso todas essas ferramentas, depois eu fiz uma pós-graduação no Instituto Internacional de Miami em Sexualidade. E agora, dentre tanto outros cursos, esses cursos que são rápidos, né, que nem dá para nomear, eu terminei então a pós em sexualidade e agora eu estou cursando uma outra pós na PUC do Paraná, que é espiritualidade, carreira e sentido da vida. Porque daí é um outro momento da minha vida também, assim, que eu gosto bastante. Então, eu peguei todas essas técnicas, todas essas ferramentas, Grazi, e eu criei um jeito próprio de trabalhar. Sim, com a tua vivência, isso foi bem importante ter colocado a tua história, né? Porque as pessoas às vezes pensam, não, aquela pessoa sempre teve uma vida perfeita, e todo mundo acha que sempre tem alguém que tem razão, né? E que outras pessoas podem também sair da onde elas estão para um patamar muito melhor, né?